Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula, mais um vídeo instrutivo sobre Umbanda, sobre espiritualidade. Muito prazer, meu nome é Leandro, sou sacerdote do Templo de Umbanda São Jerônimo, localizado na cidade de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. E hoje venho aqui para mais um vídeo instrutivo sobre incorporação. E aí, galera, você já praticou a incorporação? Já conhece alguém que pratica a incorporação? Conhece ou é médium? Bacana, né, pessoal? Antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de lembrá-los que os atendimentos presenciais na nossa casa, no nosso terreiro, acontecem todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Pessoal, os atendimentos são gratuitos e por ordem de chegada. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É muito importante, tá? Receber o atendimento, receber o axé, bater um papo com as entidades. Só ir, hein? Esperamos você lá, pessoal. Outra coisa, estamos nas redes sociais. Além do Instagram e do Facebook, estamos também no TikTok, Umbanda Mais. E temos também, pessoal, nosso canal lá no YouTube, Umbanda Mais. Pessoal, é muito importante que vocês façam a inscrição no nosso canal e curtam lá os nossos vídeos, tá? Isso vai facilitar o nosso crescimento e permitir que a nossa Umbanda, a nossa mensagem, chegue para muito mais pessoas aí mundo afora. Lá no nosso canal, não esqueçam de clicar na sinetinha, porque é muito importante para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Tá bom, galera? Fiz um roteiro aqui de explicação, com todas as definições, todos os pontos importantes da nossa aula de hoje sobre incorporação. Então, vocês permitam que eu faça a leitura e conforme isso for acontecendo, eu vou fazendo a minha explicação também. Beleza, galera? Então, bora lá que a gente quer conhecimento, não é verdade? Então vamos lá. Quanto à sua definição, pessoal, a incorporação mediúnica é a manifestação de espíritos ou entidades através de um médium, que permite que esses espíritos se expressem por meio dele. Presente em várias tradições espirituais e religiões, inclusive, galera, como o Espiritismo, a Umbanda e o Candomblé. Durante a incorporação, o médium entra em estado alterado de consciência, muitas vezes com os olhos fechados ou semiabertos. Pessoal, estado alterado de consciência, só para vocês terem uma noção bacana aí, é quando, por exemplo, quando vocês dormem e têm um sonho, então vocês estão naquele momento ali num estado alterado de consciência. Né? Lembrando aquele nosso vídeo, né, que eu já comentei a respeito dos sonhos, né? É quando a gente, por exemplo, pode fazer encontros espirituais via desdobramento espiritual, né? Porque segundo a obra Nosso Lar, né, Mensageiros, né, ditado pelo espírito André Luiz, existe o mundo dos sonhos, onde a gente é conduzido pela espiritualidade para realizar trabalhos, para obter aprendizados e, às vezes, obter também encontros edificantes com entes queridos, né? Então, galera, o estado alterado de consciência, ele pode ser de três formas na nossa mediunidade. Estado consciente, que é quando o médium ele percebe tudo o que está acontecendo ali na incorporação. Ele pode ser semiconsciente, quando o médium lembra de alguma coisa ou não, ali da consulta, da incorporação. E o inconsciente, que é quando o médium não lembra nada. Pessoal, esse tipo de mediunidade inconsciente, é claro, com a ressalva de opiniões em sentido contrário, porque a gente não está aqui para fazer nenhum conflito de ideias, nenhum embate com outras doutrinas, com outras formas de pensar, né, galera? Ao nosso ver, essa forma de mediunidade, ela está acabando. Então, não está mais nascendo médiums com essa aptidão. Por quê? Se a gente levar em conta o ensinamento do ensino da verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, qual que é o ensinamento? Quais são os 2 mandamentos que ele deixou para a gente?
amai-vos e instruí-vos. Então eu pergunto para vocês, após a codificação do Espiritismo, qual a necessidade de um médium inconsciente para a espiritualidade? Nenhuma, né, galera? E considerando principalmente a finalidade da incorporação, que é passar também o socorro pelo médium, se esse médium é inconsciente, como que ele vai aprender? Como que ele vai evoluir? Como que ele vai receber pelo menos o socorro emocional que às vezes ele está precisando na vida dele? Então, galera, não duvido, não discordo de pessoas que se dizem médios inconscientes. Eu sei que existe, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o quê? É uma modalidade de incorporação que os médios estão diminuindo, está se tornando rara. Tá bom, pessoal? Não é que não existe, tá bom? Axé para todo mundo que pensa em contrário. Estamos todos juntos. Tamo junto, galera. Então, vamos lá. Como eu havia dito, a mediunidade ela tem uma finalidade, né? Ela não é uma coisa criada de forma aleatória, não é um permissivo aleatório de Deus, de Olorum, nas nossas vidas, né? Então ela permite, galera, a orientação e o aconselhamento, né? Os espíritos podem transmitir mensagens de orientação para os encarnados. Ela propicia a cura espiritual, que, como eu disse, né? Algumas manifestações têm o foco, né, na cura emocional e às vezes cura física. Por quê? Às vezes uma mensagem, uma palavra edificante, ela é salutar, né, pessoal? Ela pode promover a cura emocional numa pessoa, no próprio médium ou na pessoa que está passando por consulta ali ou ouvindo essa manifestação. Às vezes a entidade ela tem uma experiência com plantas medicinais, com ervas curativas, ela pode passar um chá para curar uma doença, um banho energético, um floral, como a gente vê acontecendo bastante, né, pessoal? Porque a doença, a cura da doença, ela está no próprio homem. Só que, às vezes, o corpo físico, ele esquece a forma de trabalhar corretamente. Então, precisa de algumas enzimas, alguns compostos da natureza, para ensinar o nosso corpo a trabalhar direito. Por que eu falo isso? Porque a verdadeira doença ela é espiritual. Quem dá o comando para o corpo reagir de determinada forma é o nosso espírito. Então não existem doenças, existem doentes. E a doença, a verdadeira doença, pessoal, é do espírito, é da alma. O corpo, ele só tenta imitar aquele comando de sofrimento do espírito. Aí é onde entra a medicina popular, o conhecimento espiritual, né, das ervas, das plantas, dos banhos, daquelas energias sutis que a gente não tem todo o conhecimento, mas os espíritos conseguem ver um pouco a mais do que nós, né, galera? Rituais religiosos. Então, a incorporação ela pode ser utilizada para fortalecer a comunicação com o mundo espiritual, galera. Desenvolvimento mediúnico, processo de aprendizado e aprimoramento da mediunidade. Pessoal, contanto que seja num lugar sério. Não é, segundo o livro dos médiuns, né, editado por Allan Kardec, não é recomendável a prática mediúnica na nossa casa ou sem o auxílio de uma pessoa, um médium mais experiente. Porque a nossa casa não é preparada para a evocação dos espíritos. A depender do nosso estado espiritual, da falta de proteção no nosso lar, a gente pode atrair obsessores para a nossa vida, espíritos tendentes ao mal, com vibrações mais baixas. Melhor lugar é numa igreja, num centro espírita, num centro de umbanda, né, pessoal? Porque lá a gente tem certeza que são locais que têm proteção. Essa questão da proteção, pessoal, eu vou explicar num outro vídeo, numa outra oportunidade. Mas o importante é que a gente trate a incorporação ou a prática mediúnica com seriedade. Pai Ronaldo Linares, né, que ajudou a divulgar a Umbanda no Brasil, né, ele diz o seguinte, que a Umbanda, pessoal, ela é coisa séria para gente séria. E eu digo isso da mediunidade e da prática espiritual ou espiritualista, ou espírita. Tá? Não é brincadeira, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque às vezes pode trazer problemas para a nossa vida
quiçá irreversíveis ou de difícil reparação, tá bom? Então pensem nisso, tá bom, pessoal? Não é brincadeira. É fundamental que a prática mediúnica seja conduzida por médiuns treinados e responsáveis. Técnicas de proteção espiritual ajudam a evitar influências negativas ou obsessões. Precisamos respeitar as entidades espirituais, reconhecer que as entidades são espíritos com suas próprias missões e necessidades. Saúde emocional, galera. O médium deve estar equilibrado emocionalmente para evitar desgastes físicos ou psicológicos. Pessoal, qual que é a nossa diferença para os espíritos? É só a roupagem carnal, pessoal. Quando a gente está encarnado, a gente possui uma alma, que é o nosso espírito, morando dentro da nossa matéria. Quando a gente desencarna, quando a nossa matéria perece, morre, falece, né, pessoal? O nosso espírito se liberta e volta para a erraticidade, volta para o todo. Ele se torna livre. E os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma que a gente viveu, quando a gente volta para o plano espiritual, são as mesmas. Quer dizer o quê, galera? Se a gente leva uma vida perturbada, uma vida de desinformação, uma vida desregrada, pautada em más condutas, más inclinações, a gente vai desencarnar do mesmo jeito. Se a gente leva uma vida regrada, uma vida boa, com paz, em harmonia, no sentido de Deus, a gente vai desencarnar da mesma forma. Então, os nossos irmãos espirituais, eles não diferem nada da gente com relação a sentimentos. Evidentemente, a gente tem que lembrar que existe a evolução de cada um, o progresso de cada espírito. Existem irmãos desencarnados que são mais esclarecidos e existem os menos esclarecidos, né, pessoal? Que ainda residem na ignorância. Às vezes até nós, que às vezes motivados por auto-engano, auto-afirmação, achamos que somos melhores que os outros. E às vezes a gente está super enganado, super equivocado, não tem discernimento de nada. Porque a gente não usa o nosso raciocínio, não busca o conhecimento e instrução. Não é, pessoal? Ou quando busca, acontece muito. Não dá testemunho, não pratica lá na vida, né, galera? Então, o que acontece? Para a gente concluir o nosso estudo, cumpre reforçar que a incorporação é uma faculdade natural para alguns médios e uma ferramenta importante no desenvolvimento espiritual. Pessoal, a mediunidade ela é uma faculdade do espírito. Então, nós seres encarnados, o homem encarnado, ele só consegue ter comunicação com o mundo espiritual porque ele é dotado de um espírito. E essa faculdade, ela é uma coisa natural, ela é inerente à nossa natureza humana, à nossa condição de espírito humano. E ela pode ser exercitada. Da mesma forma que você faz uma caminhada, anda de bicicleta, natação, para exercitar o seu físico, o seu corpo físico, buscar maior saúde, a incorporação, que é uma forma de mediunidade, ela também tem que ser exercida, porque ela é uma faculdade natural do homem. Ela não pode ser inibida, ela não pode ser obstruída por qualquer meio. Ela tem que ser manifestada, porque é uma dádiva de Deus em nossas vidas, é um dom espiritual que Deus nos deu para ser praticado. Mesmo que seja, pessoal, através de uma simples prece, uma simples oração, para a gente ou por qualquer pessoa que necessita de socorro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa aula de instrução sobre a incorporação, essa possibilidade de comunicação dos espíritos, dos nossos irmãos encarnados com o mundo físico, através da nossa fala, dos movimentos, da dança, né? E espero que vocês continuem seguindo a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e no TikTok e o nosso canal Umbanda Mais, tá bom, galera? Fiquem com Deus e axé.